Lucas 12, 35 a 40. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, aqueles que o esperam, quando o Senhor voltar, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Isso que Jesus está dizendo aqui é para todos. Aqui ele não falou para os discípulos, que ele falou para todas as pessoas estarem preparadas. Todos devem estar preparados. Por quê? Porque pela Bíblia Sagrada nós descobrimos que a morte é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. E sabemos pela Bíblia Sagrada que depois da morte tem dois lugares. Um lugar para os filhos de Deus e um lugar para os que não são filhos de Deus. Então é preciso ficar preparado. Mas qual é o preparo que nós temos para isso, para esperar a vinda de Cristo? Que ele falou que não, ele virá como um ladrão de noite. Ninguém espera o ladrão vir na sua casa. Então, a vinda de Jesus precisa ser aguardada por cada um dos que querem entrar no reino de Deus. Porque se ele vier e pegar-nos desprevenidos, ficaremos por aí e não é uma boa. Qual é a prevenção? Segui-lo. Segui-lo constantemente. Quando nós descobrimos pela Bíblia Sagrada que o modo de entrar no reino de Deus é ser filho de Deus, e que para ser filho de Deus tem que ser gerado por Deus, e que para ser gerado por Deus tem que estar em Cristo Jesus, nós precisamos, como alertamos os irmãos hoje de manhã em Hebreus capítulo 2, 1 e 2 e 3, precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, se Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra ele, muito menos aqueles que não acreditam naquilo que ele providenciou para nós, que é a vida eterna através de Jesus. É preciso estar realmente atento. O apóstolo Pedro falou lá no capítulo 5 da primeira epístola, no versos 8,
ele estava nos aconselhando baseado nisso que Jesus está falando. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ele anda bramando. Se nós não soubermos quando Jesus volta, nós precisamos estar à espera, estar vigiando, estar preparado. Eu fico pensando naquele pessoal que trabalhava ali naquela represa. O que aconteceu? Ninguém ali estava esperando que aquela represa tão bem construída ia estourar. Quantos morreram, quantos estão lá debaixo do barro. Então, o corpo vai para debaixo da terra e fica aí mesmo. Mas e a alma? Se a pessoa não estiver preparada para ir morar com Cristo lá no céu, ela vai morar com o diabo lá no inferno. Então, o preparo que Jesus aconselhou é nascer de novo. Esse é o único preparo. Nascer espiritual. O nascimento físico certamente leva a pessoa para o inferno. Mas o nascimento espiritual, que é só Deus que pode realizar, então esse é só Deus que pode fazer. Aqueles que querem realmente irem morar com Cristo eternamente. Só Deus, não tem religião, não tem nada. Então nós vemos aqui que Jesus está advertindo-nos, ou seja, alertando-nos sobre a espera. Ele começou ali dizendo sobre uns empregados que estavam na casa e o patrão tinha ido viajar, ou sei lá onde, e ele fez uma comparação. Feliz aqueles que estarão trabalhando ali na casa, preparados para quando o Senhor deles voltar. E a mesma coisa somos nós. Não sabemos quando ele vai voltar? Não. Não sabemos quando a morte vai chegar? Não. Ninguém. Se Jesus tivesse marcado uma data para a volta dele, as pessoas iam aproveitar a vida até um dia antes, né? Mas ele já não marcou por causa disso, para a gente ficar sempre preparado. Sempre preparado. Então nós vimos, amados, que no capítulo 4 de Colossenses, o apóstolo Paulo estava aconselhando aquela igreja a ficarem preparados também. Quantos anos faz isso? Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Perseverai em oração e em agradecimento a Deus. O que agrada a Deus é o nosso louvor em agradecimento ao que Ele fez por nós. Lá no capítulo 13, versos 13 de Marcos, Jesus deixou um conselho ali para nós. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim. Se vai tudo bem, se o mundo não está te aborrecendo, pare e dá uma analisada, né? Como o conselho do escritor aos hebreus. Para, dá uma olhada, o que será que está acontecendo? Se está de bem com o mundo, então não está legal. Porque o mundo odeia Jesus, né? Então, se ele não está te odiando, se não está achando que você é chato, não está boa a sua escolha. Então, nós vimos aqui, amados irmãos, que não basta falar que foi atraído no corpo de Cristo, mas perseverar. Perseverar. Quanto mais um jogador de futebol treina, melhor ele joga.
quanto mais nós lermos a Bíblia Sagrada, orarmos a Deus, mais comunhão com Ele nós temos. Este hábito de vir à igreja 1, 2 vezes por mês e depois ficar servindo o mundo, nos esfria espiritualmente falando, e o que o inimigo quer realmente é isso, que a pessoa desanime. O desânimo é a arma mais poderosa que o diabo tem. Então, precisa tomar cuidado, estar preparado. Jesus vai voltar, vai. Mas faz tanto tempo, né? Mas ele vai. Que o que está escrito aqui não passa. O mundo passa, mas a palavra que está registrada aqui não. Se ele falou que vai voltar, ele vai. E ele prometeu que quando ele voltar, ele vai levar aqueles que estão esperando-o. Lá no capítulo 14 de João, verso de 1 a 3, Evangelho segundo João, João registrou isso, que Jesus fez ali uma promessa para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é uma promessa que Jesus fez, e as promessas não... Jesus não é que nem o homem que promete as coisas e não cumpre. O que ele promete, ele cumpre. Então ele prometeu que ia preparar lugar para levar aqueles que estão nele. Se não tiver em Cristo Jesus, não vai morar com ele, porque ele é o Salvador providenciado por Deus para salvar aqueles que querem entrar no reino de Deus e estão dispostos a deixar tudo a troco da morada eterna no céu.